Olá pessoal, hoje nós vamos mergulhar em uma história tão bizarra e chocante que parece ter saído de um filme de terror, mas eu garanto, é tudo realidade. Estão preparados? Bom, no vídeo de hoje contaremos a história de um cara que usava o aplicativo Grindr não apenas para encontros, mas para algo muito mais sinistro. Ele atraía as suas vítimas com a promessa de uma noite agradável, mas os seus reais intentos eram macabros. Ele queria consumir os testículos das suas vítimas na crença de que isso o tornaria mais musculoso e viril. Fiquem comigo até o final para descobrir todos os detalhes assustadores deste caso e como esse rapaz foi finalmente capturado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho para não perder os novos vídeos. E agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Mark Latunsky nasceu no dia 28 de março de 1969 e, portanto, temos aqui um ariano. Ele nasceu e cresceu na cidade de Morris, que pertence ao estado norte-americano do Michigan. Em meio à simplicidade da vida rural, onde a rotina se entrelaçava com o cuidado do gado e dos animais e as competições agrícolas, o Mark não era um menino comum e, na verdade, ele era um verdadeiro prodígio. Desde cedo ele se destacava por sua inteligência acima da média, que fez com que o garoto fosse o primeiro da sua classe em basicamente todas as matérias. A paixão do Mark pela ciência o guiou até a prestigiosa Universidade do Michigan, onde ele mergulhou no mundo da química, conquistando não só um bacharelado, mas também um mestrado em química física e orgânica. Os corredores acadêmicos foram apenas o início da sua jornada, logo ele se viu imerso no universo corporativo, brilhando como químico pesquisador em uma grande empresa. Como já é de se imaginar, o amor não demorou para bater na porta do homem, que se apaixonou por uma mulher chamada Emily. E pouco tempo depois de iniciarem o namoro, os dois se casaram. A vida do Mark parecia, assim, um quadro perfeito. Um casamento feliz, 4 filhos e uma boa casa, onde não faltava risadas, felicidade e alegria. Só que as coisas estavam prestes a mudar, tá? Após o nascimento do 4º filho, uma mudança assim inexplicável e bizarra aconteceu. Quase que da noite para o dia, num estalar de dedos, o Mark, gentil e atencioso, deu lugar a um homem consumido por teorias da conspiração bizarras e uma desconfiança acima do normal. Ele começou a acreditar que toda a família conspirava contra ele, numa trama digna de filme, onde faziam crer que a sua irmã era na verdade a sua mãe, tudo por causa de uma suposta herança oculta. A situação, gente, degringolou tanto que ele começou até a acusar o vizinho de envenenar a água da sua casa. Ele chegou ao ponto de não querer nem escovar os dentes ou tomar banho com água da torneira. Ele comprava água mineral no mercado para tomar banho e escovar os dentes. E não para por aí, tá? Ele começou também a desconfiar da própria esposa, falando que ela tinha sido plantada na vida dele para destruí-lo aos poucos. As coisas ficaram tão loucas que a esposa dele teve que intervir e levá-lo para receber tratamento numa clínica psiquiátrica, porque suspeitava que ele estava com esquizofrenia. Só que ao invés de melhorar, as coisas só pioraram. Isso porque ainda dentro da clínica o homem teve acesso à internet e começou a marcar vários encontros sexuais, o que claramente desgastou ainda mais o seu casamento, já que sua esposa chegou a descobrir algumas traições. Quando ele saiu da clínica, a coisa ficou ainda mais tensa porque ele parou de tomar os remédios e os delírios e a paranoia voltaram com tudo, mais fortes do que nunca. Ele começou a ser agressivo e até assistia a uns filmes bem pesados na internet. Alguns filmes que ele gostava de assistir eram inclusive proibidos em vários países. Foi relatado que ele tinha vários DVDs com filmagens de acidentes e coisas bem pesadas mesmo. E sério, ele ficou tão fora da realidade que chegou a acusar a Emily de abusar dos próprios filhos, o que claro era mentira e ficou comprovado isso, tá?
Depois de tudo, gente, a Emily não aguentou mais. Ela pediu o divórcio, pegou os 4 filhos e se mudou. Mas embora tenha lutado contra, o tribunal ainda deu visitação sem supervisão para o Mark. E numa dessas visitas, o cara simplesmente sequestrou os próprios filhos e fugiu com eles. Felizmente, os pequenos foram encontrados e devolvidos em segurança para a Emily, e o Mark foi preso, mas depois descobriram que ele não estava apto para ser julgado, então ele acabou sendo livre dessa. Depois disso, o Mark descobriu que se sentia atraído por outros homens e começou um relacionamento com um homem chamado Jamie. Ele se casou de novo e não quis mais ver os filhos. E agora nós vamos avançar um pouquinho no tempo e ir para o ano de 2019, quando ele completou 50 anos de idade. Nessa época ele arrumou alguns problemas no trabalho e acabou sendo demitido. As coisas em casa também não iam bem. Jamie, marido do Mark, já estava por aqui com toda essa situação e acabou pedindo o divórcio. Logo depois que o Mark perdeu o emprego. E isso abalou muito ele, porque ele estava divorciado e sem emprego. Bom, desesperado por uma fonte de renda, o homem se aventurou na internet e acabou se tornando um acompanhante. Ele até criou um perfil num site de acompanhantes e outro no Grindr, onde direcionava seus clientes. E olha, ele não fazia cerimônia, tá? Ele atendia qualquer pedido dos clientes, por mais bizarro que fosse, e cobrava $200 por hora ou 1.500 pelo dia inteiro. E não é que ele começou a fazer uma boa grana com isso, gente? Ele chegou a ganhar tanto quanto ganhava no antigo emprego corporativo, e se bobear até mais, tá? Só que em julho de 2019, o Mark conheceu um rapaz chamado James Carlson, através desse novo trabalho como acompanhante. O James tinha quase a mesma idade do Mark e, cara, o hobby dele era bem peculiar. Ele tinha uma fixação por canibalismo. Sim, isso mesmo que você ouviu. Ele fazia parte de uma comunidade online que fantasiava com isso. E as coisas que rolavam nesses sites eram assim, bem pesadas, tipo fotos bem gráficas e daí pra pior. E essa comunidade com esse fetiche bizarro era dividida entre aqueles que fantasiavam em consumir alguém, se é que vocês me entendem, e aqueles que queriam ser consumidos, que se chamavam de carne ou meat boys e meat girls, enquanto os que queriam consumir eram denominados como os devoradores. Eles curtiam essa ideia de poder e controle, sabe? E enfim, o James, ali entre o James e o Mark, o James era o mais estranho dos dois. Até porque foi ele quem apresentou esse mundo pro Mark e ele queria ser vítima do Mark. Ele dizia que queria estar na barriga do homem. Conforme a conversa entre os dois fluía, o James deixava claro que queria ser tratado como um porco. Mandava mensagens para o Mark dizendo coisas como "quero ser seu porco". E o Mark, bom, ele entrava na onda, tá? Eles até usavam esses codinomes, tipo James sendo o porco e o Mark era como se fosse o Masterchef. Bizarro, né? Só que o lance é que as coisas foram de mal a pior. Isso porque o Mark decidiu levar a fantasia a um nível totalmente novo e começou a construir uma sala de abate personalizada no porão dele. Isso mesmo, uma sala com isolamento acústico, porta de correr camuflada que não dava pra ver logo que entrava na casa, e o negócio parecia assim uma cena de filme de terror, tá? E o James, gente, estava super empolgado acompanhando o progresso da construção, com fotos que o Mark mandava e até sugerindo equipamentos que queria que estivessem lá. Equipamentos vocês sabem pra quê, né? Bom, a coisa ficou tão intensa que o James começou a enviar fotos de homens nus amarrados ao lado de porcos, mostrando como ele queria ser tratado. Ele até enviava mensagens agradecendo ao Mark por ser um bom açougueiro. No fim, a fantasia virou uma realidade assim assustadora. No dia 10 de outubro de 2019, o James pegou um ônibus de Nova York para Michigan para encontrar o Mark. Quando o James finalmente chegou em Michigan, o Mark estava esperando ele na rodoviária. Ele entrou no carro do homem
E de verdade, ele estava apenas esperando por uma relação íntima casual, nada mais que isso. Ele já tinha meio que desistido daquele fetiche maluco de ser consumido. No entanto, no trajeto da rodoviária até a casa do Mark, o James ficou tão cansado que adormeceu no carro e ao acordar se encontrou dentro de um lugar aterrorizante. Uma sala preparada para o abate no porão da residência. Ele estava preso a uma mesa, amarrado. O pavor, gente, tomou conta dele ao perceber que o Mark estava determinado a transformar em realidade a fantasia que eles tinham conversado tantas e tantas vezes. Ele queria tanto aquilo e agora ele já não queria mais. Nesse momento, gente, o Mark não estava na sala e o James viu isso como uma chance de escapar. Ele avistou uma grande faca de açougueiro em uma mesa ao lado. Ele se esticou bastante ali, como numa cena de filme de terror mesmo, e conseguiu alcançar o objeto, cortar a corda e se libertar. Ele correu pelo interior da casa do Mark, conseguiu chegar à porta da frente e saiu correndo pela rua, ainda segurando a faca. Eu não sei se ele estava vestido ou se não estava, mas o fato é que o James conseguiu fazer uma ligação para o 911. Quando a polícia rastreou a ligação, eles foram até o local e levaram o James para a delegacia para questioná-lo sobre esse homem estranho que o manteve basicamente em cativeiro amarrado. Porém, ao chegar na delegacia, o James se tornou completamente não cooperativo, digamos assim. Ele começou a mentir para os policiais, afirmando que não sabia quem era o homem que o prendeu. Ele se referia ao Mark como um completo desconhecido e disse que apenas tinha marcado um encontro casual através da internet e que a situação tinha saído do controle. O James não revelou a verdade sobre como conhecia o Mark ou o que realmente planejavam fazer naquele encontro. Ele então se fechou e disse: "Olha, não se preocupem, não é necessário investigar, provavelmente foi apenas uma brincadeira que deu errado." E assim o James saiu da delegacia, pegou um ônibus e foi para casa, enquanto a polícia apenas arquivou o caso e não pensou mais nisso. Se o James tivesse contado a verdade para a polícia naquele momento, muito provavelmente isso poderia ter evitado o que aconteceu depois. Nesse meio tempo, gente, o Mark ficou ainda mais fissurado por musculação. Ele gostava de cuidar do seu corpo e ter um físico atlético. O homem tomava vários suplementos e estava sempre procurando formas de ganhar mais massa muscular. Poucas semanas depois, no dia 25 de novembro de 2019, o Mark convidou outro homem para sua casa. Esse homem, conhecido apenas como Adam, tinha 29 anos e aparentemente era um cliente do homem. Ele já havia estado na casa do Mark várias vezes para encontros íntimos, e nesse dia o Mark levou o Adam para o porão, e não demorou muito até que o Adam estivesse preso contra a sua vontade. A gente não sabe exatamente como, mas o Adam conseguiu se soltar e fugir pela porta da frente. Ele correu até a casa de um vizinho e começou a bater na porta pedindo ajuda. Quando o vizinho atendeu, ele ficou chocado ao ver o Adam, que estava usando apenas uma saia de couro coberto de sangue e com 2 cintas de couro atravessadas no peito. O Adam agarrou o braço do vizinho e disse: "Me ajuda, pelo amor de Deus, mantenha aquele cara longe de mim, ele quer me machucar", referindo-se totalmente ao Mark. O vizinho, compreensivelmente apavorado, ligou para o 911. No momento em que o Mark apareceu, ele também estava usando apenas uma saia de couro com algumas cintas de couro atravessadas no peito. Felizmente, a polícia chegou exatamente neste instante e prendeu o Mark. O Adam foi levado para ser interrogado, mas ficou completamente paralisado durante o interrogatório. Ele claramente não queria que a polícia investigasse os motivos da sua presença na casa do Mark, então não havia muito que os policiais pudessem fazer, sem informações concretas e sem o Adam apresentar queixa. A polícia não teve outra escolha a não ser liberar o Mark e arquivar o caso. Isso aconteceu, gente, justamente pela vergonha do Adam em falar o que estava acontecendo. Só que mais algumas semanas se passaram e o Mark foi preso novamente por não pagar pensão alimentícia. Mas ele foi solto rapidamente. Em dezembro de 2019, ele estava cada vez mais imerso nesse mundo de fetiches, aprofundando-se em sites bizarros e se envolvendo em conversas perturbadoras com outras pessoas. E foi nesse momento que o Mark entrou em contato novamente
com o James, e mesmo depois de tudo, o James estava disposto a conversar novamente sobre o seu fetiche de ser consumido. Eles simplesmente retornaram à conversa de onde pararam e o Mark disse ao rapaz que adoraria que ele visitasse o quarto do abate novamente, mas que desta vez o James deveria cooperar adequadamente e não fazer todo aquele escândalo e sair correndo. E pasmem, gente, inacreditavelmente, parece que o James estava completamente empolgado com a ideia. E é aí que o Mark e o James começaram a fazer planos para que o rapaz se mudasse para o porão da casa de forma permanente e definitiva. E ele aceitou, tá? Só que ele disse que não podia fazer isso imediatamente porque estava indo fazer uma viagem para o Havaí e que quando voltasse ele se mudaria para o porão tranquilamente. Só que o Mark não ia esperar, ele queria uma vítima agora, para ontem, e não queria esperar. E é aqui que precisamos apresentar outro homem no caso de hoje, que é um rapaz chamado Kevin Bacon. Kevin Bacon nasceu em novembro de 1994, então neste momento ele tinha 25 anos de idade. O Kevin tinha uma paixão por maquiagem, cabelo e por tudo que envolvesse a beleza. Após se formar no ensino médio, ele se tornou cabeleireiro e todos que conheciam o rapaz diziam o quão incrível ele era. Ele tinha o coração mais gentil do mundo e era o amigo mais maravilhoso que alguém poderia ter. No entanto, nem tudo era flores na vida do rapaz, isso porque ele lutou com sua saúde mental ao longo de vários anos. Ele teve dificuldades em relacionamentos românticos, problemas de autoestima e distúrbios alimentares. O Kevin teve relações íntimas casuais com vários homens durante vários anos e frequentemente usava aplicativos como o Tinder e o Grindr para organizar esses encontros. Segundo seus amigos, o rapaz utilizava esses encontros como uma forma de lidar com sua depressão e problemas de saúde mental. Era como se fosse uma fuga, digamos assim. Inclusive, foi relatado que ele começou a ter relações íntimas muito cedo. Parece que a partir dos 12 anos ele já tinha relações íntimas com outros caras. Ele dizia que essas experiências o ajudavam a se validar e o maior medo do Kevin era nunca ser amado ou aceito, o que o levou a entrar em vários relacionamentos onde muitas vezes a outra pessoa poderia ser abusiva e tóxica, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Mas, de qualquer forma, vamos avançar um pouco agora no tempo e chegar no momento onde o caminho do Kevin e do Mark se cruzam. Era 23 de dezembro de 2019, apenas 2 dias antes do Natal. E nesse exato momento, o Kevin entrou em contato com o Mark através de um aplicativo de encontros chamado Grindr. O Kevin encontrou o perfil do Mark no Grindr e lhe enviou uma mensagem que dizia: "E aí, está procurando por diversão?" E o Mark respondeu imediatamente: "Sempre." Neste ponto, Mark disse ao Kevin que gostava de estar no controle durante as relações íntimas e que gostava de ser o dominante, o dominador. O Kevin contou ao Mark que seu desejo era ser dominado por vários homens ao mesmo tempo. Ele queria ser amarrado e ser usado por vários caras ao mesmo tempo. O Mark respondeu imediatamente dizendo que poderia fazer isso acontecer. E o Kevin, gente, ficou super empolgado e os dois começaram a organizar esse encontro para o dia seguinte. Na conversa entre os dois, o Mark perguntou se o Kevin tinha alguma condição médica da qual ele deveria saber. O Kevin prontamente respondeu que não e o Mark então o informou que faria uma espécie de sequestro, que o Kevin deveria esperá-lo em um determinado local, acho que num estacionamento de shopping. Ele passaria, pegaria o rapaz, o levaria para sua casa, amarraria ele em uma maca no porão, vendaria os seus olhos e ele, juntamente com mais 4 ou 5 homens, usaria o rapaz de todas as formas possíveis por 24 horas. O Mark disse que depois dessa experiência o rapaz precisaria de uma cadeira de rodas e incrivelmente o Kevin estava adorando tudo aquilo, ele achava o máximo toda aquela situação. No dia seguinte, portanto véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o Mark começou a fazer buscas muito preocupantes na internet. Ele pesquisou sobre facas de açougueiro, adagas, lâminas, facas de caça,
buscou como afiar facas. Foram feitas, pessoal, um total de 56 buscas neste sentido. E ele também pesquisou sobre partes proteicas para serem consumidas, de bovino, porco e tudo mais. Mais tarde naquela noite, o Mark e o Kevin finalmente se encontraram. O encontro aconteceu primeiro em um shopping e é nesse momento que o Mark tira uma bolsa cheia de diferentes apetrechos que ele usará no Kevin, né? Ele inclusive amarra as mãos do rapaz dentro do carro e depois os dois seguem para a casa do Mark. Um pouco antes disso, o Mark enviou uma mensagem de texto para um amigo que dizia: "Vou estar fora por um tempo. Isso vai ser divertido. Ele está convidando mais homens. Feliz Natal. Não sei quando voltarei. Provavelmente vai demorar. Então, se a minha mãe ligar, estou dormindo. Haha, muito obrigado." Infelizmente, gente, essa seria a última vez que alguém teria contato com o Kevin, porque logo após os dois chegarem na casa do Mark, os jogos começaram. O Mark pediu para o Kevin remover todas as suas roupas. Ele então pegou todas as roupas do rapaz, todo o seu dinheiro, documento de identidade, celular, tudo e trancou no seu carro. Em seguida, ele vendou o jovem e disse que a fantasia em grupo começaria. Então o Mark convida 5 homens para entrar no quarto. No entanto, isso tudo é um grande teatro. Ele não convidou 5 homens, é apenas ele que está lá. Só que agora, gente, o negócio fica extremamente bizarro, porque o Mark começa a simular 5 vozes diferentes para fazer o Kevin acreditar que realmente tem toda essa galera ali na sala. É preciso lembrar que o Kevin estava vendado, então ele não conseguia ver nada. Então o Mark começou a usar todas essas vozes diferentes e sotaques, e ele começou a fingir que tinha 5 homens na sala com o Kevin. E eu não tenho ideia se o Kevin realmente estava caindo nessa história, ou se ele simplesmente estava seguindo ali a fantasia e deixando rolar, vai ver, ele estava gostando da situação, enfim. Mas o que eu sei é que durante a fantasia que estava acontecendo, o Mark decidiu leiloar o Kevin para esses 5 homens. Então todos esses 5 homens fictícios estão dando lances para fazer coisas absurdas com o rapaz, e é tudo apenas parte de uma fantasia. Então, uma vez que a sessão do leilão de lances da fantasia termina, o Mark leva o Kevin para dentro da sala de abate e uma vez lá dentro, o Mark amarra o Kevin e até aqui o rapaz está consentindo com tudo isso. Ele é um participante voluntário até agora nesta fantasia. No entanto, é aqui que não é mais consensual e o Kevin não participou voluntariamente a partir deste momento, porque agora chegamos aos eventos trágicos do caso de hoje. Porque assim que o Kevin foi amarrado, o Mark disse que iria buscar um outro homem para brincar com eles. Só que, no entanto, na verdade, ele foi buscar um objeto afiado cortante utilizado para caças, que ele havia comprado mais cedo naquele dia. E quando ele retornou ao porão, ele pergunta ao Kevin se ele está pronto para a fantasia começar. O Kevin diz que está mais do que pronto, que está animado. E infelizmente foi quando Mark pegou o objeto cortante e o introduziu na nuca do rapaz antes de caminhar para a frente de seu corpo e passar o objeto na sua garganta. Este foi o momento em que o Kevin Bacon, de 25 anos, perdeu a sua vida. Depois disso, ele amarrou o rapaz e o pendurou de cabeça para baixo. Na sequência, ele analisou muito bem toda a situação e se lembrou de ter pesquisado sobre os benefícios no consumo de testículos bovino para ganhar massa muscular e aumentar a performance na cama. E foi então que ele resolveu retirar essa parte e fazer um prato natalino. Ele então foi até a cozinha, fatiou a carne, grelhou e comeu. Quando o prato estava pronto, ele tirou uma foto antes de terminar a sua refeição e enviou para o James, explicando tudo sobre o seu prato, se é que vocês me entendem. Por mais bizarro que isso possa parecer, o James entrou na onda e respondeu a mensagem como se estivesse gostando do que estava vendo. Eu não sei se naquele momento ele achava que o Mark estava blefando, mas o fato é que inicialmente ele incentivou todos os atos do Mark. Depois dessa conversa bizarra, o Mark foi até o porão e basicamente se banhou com todo o líquido vermelho que havia lá e depois foi dormir.
Esse, pessoal, era um outro fetiche que ele tinha, era uma fantasia que ele tinha de dormir com o líquido vermelho da vítima. Quando era por volta das 9 horas da manhã do dia 25, portanto manhã de Natal, a família do Kevin começou a sentir sua falta e ficar preocupada porque ele não aparecia, e essa era uma tradição da família, de na manhã de Natal tomar café todos juntos. E como isso não aconteceu, a família se reuniu e começaram a buscar pelo rapaz. E foi aí que eles receberam uma informação de que o carro do Kevin estava estacionado em um shopping. Chegando lá, eles perceberam que haviam produtos de supermercado no banco de trás do veículo e inclusive algumas hortaliças que já estavam murchando. Então era muito estranho o rapaz ter abandonado o seu carro ali e deixado daquele jeito. A situação dava a entender que ele logo retornaria para casa, e aquilo era um sinal instantâneo de que algo estava errado, e eles resolveram denunciar o desaparecimento do Kevin na delegacia. A partir daí, uma investigação foi iniciada e os oficiais solicitaram a quebra de sigilo das redes sociais e também dos aplicativos de encontro do rapaz. E foi aí que eles descobriram que o Kevin estava conversando com um homem no Grindr e que eles tinham marcado um encontro no dia do seu desaparecimento. O problema é que o Mark não usava o seu nome no aplicativo, mas coincidentemente, um dos oficiais que teve acesso às fotos do aplicativo era um policial que já tinha atendido outras ocorrências que envolviam o Mark. E quando ele viu a foto, ele sabia quem era aquele cara e onde ele morava. E foi assim que a polícia chegou até a casa do Mark. Então, no dia 27 de dezembro de 2019, a polícia se dirigiu até a casa do Mark. Chegando lá, eles se depararam com uma casa bastante natalina, toda enfeitada com luzes de Natal e até mesmo uma árvore com bolinhas vermelhas. Era uma casa acima de qualquer suspeita, como outra qualquer. Bom, os oficiais entraram na casa e revistaram tudo, e eles não perceberam aquela porta escondida que dava acesso ao porão. Depois de revistar mais um pouco, eles viram a porta e desceram as escadas. E ao chegar no porão, a cena era horrível. O Kevin ainda estava na mesma posição, então vocês imaginam a cena, né? Logo depois disso, Mark foi preso. Chegando na delegacia, ele confessou tudo em detalhes e inclusive tem o depoimento dele na internet. Eu assisti o vídeo completo antes de fazer esse caso e é justamente por isso que a gente sabe tantos detalhes dessa história toda. É um depoimento bastante bizarro, ele tenta a todo momento dizer que nunca tinha feito isso antes, tenta jogar a culpa na vítima dizendo que ele queria que acontecesse o que aconteceu, só que na verdade a gente sabe que o Kevin nunca quis nada disso. Quem dizia que queria essa loucura toda era o James, e mesmo assim na hora H ele já não queria mais. E mesmo que quisesse, isso não entraria como um atenuante ou como uma espécie de permissão para tirar a vida de alguém. Nada justifica o que o Mark fez, essa é a bem da verdade. A polícia também teve acesso aos eletrônicos do Mark e viu suas pesquisas sobre fisiculturismo e consumo desses tipos de carne, além das 56 pesquisas sobre facas e objetos cortantes, os fóruns e grupos que ele participava sobre aquele tipo de fetiche e, por último, mas não menos importante, as conversas com o James, que basicamente incentivava o Mark a ter aquele tipo de comportamento. Entretanto, nada aconteceu com o James e ele foi tratado como uma vítima nessa história toda. Já o Mark, meus amigos, ficou preso preventivamente sem a possibilidade de fiança, enquanto aguardava a sua audiência de sentença, já que ele tinha confessado tudo. No entanto, em setembro de 2022, o Mark mudou a sua declaração inicial de culpado e se declarou inocente, e por isso foi a julgamento. No final das contas, não adiantou de nada, porque ele acabou condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele permanece em uma prisão em Michigan até os dias de hoje. Agora conta pra mim se esse caso não é basicamente um roteiro assim de filme. Juro que eu não esperava uma história tão bizarra, mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês também. Então deixa aqui embaixo pra mim o que vocês pensam sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.